Chegou a hora de você encarar os seus medos. E você tem medo do quê? Medo da pobreza, medo de não ser amada, medo de não encontrar um novo amor, medo da solidão, medo de ter uma nova relação e sofrer, medo de altura, medo de não dar conta da própria vida, medo de ser feliz, medo das pessoas, da multidão, medo de ser rejeitada, humilhada, manipulada, traída, medo de ser abandonada. O que é que você tem medo? Chegou a hora de você dar nome aos bois. Você pode pegar o seu papelzinho e começar a encontrar quais são os medos que você tem. Uma forma de você pensar nisso é quais as coisas que você deixa de fazer. Eu deixo de tentar ter um relacionamento porque eu tenho medo de não me entregar. Eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de ser abusada, eu tenho medo de ser maltratada. Eu deixo de mudar de carreira porque eu tenho medo de me responsabilizar por um desafio. Eu tenho medo de sair da estabilidade ou da casa dos meus pais ou do meu conforto porque eu tenho medo de não dar conta da minha vida. Eu tenho medo de viajar, eu tenho medo de novas pessoas, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de parecer ridícula. Quais são as coisas que você tem medo? Quais são as coisas que você se priva de fazer por conta do medo? O medo é natural e ele faz parte da nossa vida, né? Ele é um instinto de se proteger, de evitar o perigo. Mas o nosso corpo, ele não gosta de mudanças, ele gosta das coisas que ele conhece. A nossa mente, ela fica confortável fazendo aquilo que ela sempre faz. Então, toda vez que você tem que fazer algo diferente, algo novo, você tem medo. E a questão não é você sentir medo, a questão é você deixar de fazer as coisas por medo. Existe um fenômeno chamado esquiva experiencial. O que é isso? Toda vez que eu vou viver uma situação que me remete a uma memória que foi dolorida, que foi difícil, que foi traumática, eu evito aquela situação por medo de que aquela emoção se repita. Então a gente evita viver um novo relacionamento após uma separação, por medo daquela experiência se repetir. Eu evito contrair um empréstimo para abrir meu negócio porque eu tenho medo de que ficar endividada e não dar conta de pagar. Eu evito ir ao médico por medo de descobrir alguma coisa que vai mexer com a minha saúde. Então, você tem experiências e traumas e memórias que fazem com que você evite situações que te tragam emoções semelhantes. O ser humano ele aprende de três formas. Uma forma é vivendo uma experiência. Então, os traumas, as memórias, as informações entram em mim porque eu vivi uma experiência difícil, eu vivi uma separação, eu vivi um relacionamento traumático e por conta disso eu tenho essa memória e eu evito novos relacionamentos. Ou eu vivi várias tentativas de ter um relacionamento bom e nenhum deu certo, agora eu já desisti, eu já não quero mais, eu já cansei de tentar, porque no fundo eu acredito que vai ser mais do mesmo. A outra forma do ser humano aprender é com a experiência dos outros. Seja porque ela viu aquela experiência acontecer no seu ambiente, seja porque ela modelou a experiência de alguém. Então, se na sua casa seus pais se separaram, se na sua casa seus pais foram endividados, se você viveu como eu, aquela fase da inflação galopante, que os pais tinham que sair correndo para comprar no mercado no mesmo dia que o salário entrava, porque no outro dia os preços já estavam muito altos. Você viveu essa experiência, por mais que você não tenha gastado seu dinheiro nessa época, você viveu essa experiência porque fez parte do seu ambiente familiar. Se dentro da sua casa você teve um irmão que foi abusado, se você teve um irmão que apanhava, se você teve um pai alcoólatra, se você teve um pai ausente, uma mãe ausente, essas informações você aprendeu.
Por mais que você não tenha sido o autor da ação, você viveu aquilo, você viu aquilo acontecer. E às vezes você aprende com as pessoas contando histórias. Todas as minhas amigas são divorciadas, todas as minhas amigas estão solteiras, todos os meus colegas que tentaram empreender quebraram, todo mundo que abriu empresa não deu certo. Então você vai aprendendo com a experiência das outras pessoas, suas histórias que nos contam. Né, e contam de diversas formas, desde novela, livro e propaganda, e isso vai entrando no nosso know-how. E o medo, ele vai mais além, né, porque tem pessoas que têm um medo injustificado e ele fica dentro de nós, né? E só que ele vem muito antes. Às vezes a gente carrega informações no nosso corpo que não são nem da nossa experiência e nem do que a gente viu, mas são de experiências da nossa árvore genealógica, chamado memória transgeracional. Você vê isso acontecer repetidamente, né? Eu já atendi várias mulheres separadas, aí você vai olhar a família da mãe, todas as mulheres não têm marido, ou são separadas, viúvas, ou solteiras. Eu já atendi também homens que vêm tratar a questão do adultério. Eu falo, eu amo minha esposa, mas eu não consigo ficar só com ela. Aí você vai investigar, o pai sempre traiu, o avô sempre traiu. Então, as informações vêm pra gente, por mais que não sejam nossas, por mais que não sejam vividas por nós, nem vistas. Estão na história da nossa família. E algumas dessas situações geram esse medo que nos paralisa. E você precisa entender e aceitar que é normal sentir medo, né? Faz parte da vida. Faz parte da experiência do ser humano você sentir alegria, tristeza e medo. Aqui é importante que você seja capaz de identificar os seus medos, as suas ansiedades, por mais que a princípio você não encontre a causa disso, porque como eu disse, essa memória pode não ser sua exatamente, pode ser de experiências que você viu, que você ouviu, ou até de experiências da sua família. Então, preste atenção e comece a descrever, né? Quais são os medos que você reconhece hoje, que você consegue identificar. Tire os 10 minutos, vá para um lugar tranquilo, coloque a música que eu te propus, né? Escreva todos os medos do que você identificar aqui, as coisas que você já pensou em fazer, que você deixou de fazer por medo, as experiências que você deseja viver e que você nunca pôs no papel por conta do medo. Quais os seus sonhos que você não realizou são um bom termômetro para você localizar quais são os seus medos. Por exemplo, eu queria viajar, mas eu tenho medo de viajar sozinha. Eu queria abrir meu próprio negócio, mas eu tenho medo de ficar endividada e não dar conta. Além do medo, você pode ter mais facilidade para lembrar das situações, das experiências que você viveu, se você pensar nas emoções que derivam dele. Você pode pensar nas ocasiões que você se sentiu amedrontada, que você se sentiu ameaçada, desconsiderada, indesejável, desapontada, decepcionada. Essas palavras vão te dar uma luz se você pensar nelas e buscar quais situações, quais pessoas fizeram você se sentir desapontada, fizeram você se sentir ameaçada, né? Você vai conseguir lembrando do que aconteceu, do que houve, quem eram essas pessoas, quais foram as situações. Pensa bem. E pensa também, especialmente na sua adolescência, dos 15 aos 17 anos. Como foi essa fase para você? Você ainda morava com seus pais? Você já morava sozinho? Você já teve seu primeiro namorado? Você já teve uma relação sexual? Como foi essa relação sexual? Você contou para os seus pais? Eles souberam? Eles te orientaram? Quem mais estava na sua casa, na sua vida nessa idade? Quais foram as coisas importantes que você lembra desse momento? E você vai trazendo isso. Eu sei que vai remexer com você. O medo é uma emoção muito forte, muito presente. Mas é a última vez que você vai fazer isso, é a última vez que você vai se permitir remexer no seu passado. Então faça uma faxina completa. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, tira tudo das gavetas, abre esse armário e resolva isso de uma vez por todas. Da mesma forma que você fez com as outras emoções, agora é o momento de você fazer com medo. E você reconhecendo, identificando e anotando tudinho para a gente poder usar na nossa primeira sessão ao vivo, onde
onde a gente vai construir a sua linha do tempo e mapear onde é que estão as memórias que atrapalham a sua vida até hoje. Bom, então na próxima aula nós vamos falar da raiva, uma energia poderosa e forte que precisa ser olhada e precisa ser transformada em ação. A gente se vê daqui a pouco na próxima aula.